Olá, eu sou o professor Kleber Inácio e nesse vídeo proponho uma análise profunda sobre o que está por trás de um dos maiores clássicos da literatura mundial, A Odisseia de Homero. O cinema adora os vencedores. Quando Hollywood prepara suas superproduções e diretores do porte de Christopher Nolan olham para as grandes narrativas épicas do passado, a imagem que nos vendem é quase sempre a mesma. Estátuas de mármore reluzente, heróis de virtude inabalável e monstros colossais. Mas a verdade é que o cinema não consegue mostrar, ou simplesmente prefere esconder, o lado mais sombrio do mundo grego. A Odisseia não é uma fábula infantil sobre coragem. É o relato cru de um mundo em ruínas, afinal, porque o heróico Ulisses cometeu atos que a legislação moderna classificaria sem hesitar como crimes de guerra brutais. O famoso cavalo de Troia realmente existiu como uma estrutura monumental de madeira ou foi apenas uma metáfora militar mal interpretada ao longo de milênios? E como a Eneida do poeta romano Virgínio reescreveu essa mesma história sob o olhar sangrento e desesperado dos derrotados. Se você busca ir além do mito e entender a realidade historiográfica, filosófica e arqueológica por trás dos grandes poemas épicos, inscreva-se no canal. E já deixa aqui nos comentários a sua primeira reflexão. Para você, Ulisses foi o maior estrategista da antiguidade ou um homem desprovido de moral focado apenas na própria sobrevivência? Vamos analisar as evidências. Para compreender quem foi Ulisses, precisamos primeiro despí-lo das armaduras reluzentes do cinema. Em grego, seu nome era Odisseus, do qual deriva o nome do poema, enquanto Ulisses é a versão aportuguesada do latim Ulisses. O contexto em que sua história se desenvolve é a civilização micênica, na Idade do Bronze Tardio, por volta do século XIII a.C. Contudo, os poemas atribuídos a Homero só foram consolidados e escritos no período arcaico, por volta do século VIII a.C., durante a chamada Idade das Trevas grega. Isso significa que a Odisseia reflete uma fascinante mistura de costumes e instituições de duas épocas distintas. Ulisses não era o imperador de uma metrópole reluzente. Ele era o Vanax, o líder militar e político de Ítaca, uma ilha modesta cuja economia se baseava na pecuária e no pastoreio. O que torna Ulisses singular não era a força física devastadora de guerreiros como Aquiles, mas a sua mente, uma forma de inteligência pragmática, astuta e dissimulada. No mundo grego antigo, a capacidade de mentir, enganar e controlar adversidades era vista como uma virtude indispensável para a preservação daquele grupo. Isso nos leva a uma questão provocadora. Em tempos de guerra, a calamidade, a mentira e a manipulação podem ser consideradas virtudes morais? Pense nisso enquanto avançamos. Um dos maiores equívocos sobre a obra homérica é a ideia de que a Odisseia narra a queda de Troia e o episódio do cavalo de madeira em detalhes. Na verdade, Homero dedica pouquíssimos versos ao evento na Ilíada e na Odisseia, mencionando apenas de passagem na boca de outros personagens. Se você quer entender a narrativa detalhada e visceral do cavalo de Troia e da destruição da cidade, a sua fonte não são esses dois livros. Não é Homero, mas sim o poema Eneida, escrita pelo romano Virgínio no século I a.C., e dramaturgos como Eurípides em As Troianas. Virgínio escrevia sobre o patrocínio do imperador Augusto e tinha como missão construir um mito fundador para Roma, reivindicando que os romanos eram descendentes diretos dos troianos sobreviventes
liderados por Enéas. Por isso, na Eneida, o cavalo de Troia não é celebrado como um triunfo da engenhosidade, mas descrito como uma fraude, covarde e trágica. Virgínio detalha a noite em que os gregos saíram do ventre de madeira para promover o massacre de civis indefesos, o assassinato do idoso rei Príamo nos altares sagrados e a execução sumária de bebês troianos, como o pequeno Astanax, filho de Heitor, atirado das muralhas por ordem do próprio Ulisses para evitar uma futura vingança. Do ponto de vista arqueológico e histórico, o que era realmente o cavalo? O famoso historiador de Troia, Manfred Korfmann, provou nas escavações que a cidade realmente sofreu um grande cerco e destruição por fogo por volta de 1200 a.C. No entanto, para explicar o cavalo, historiadores e militares propõem 3 hipóteses plausíveis. A primeira é que fosse uma máquina de cerco, um ariete coberto com couros molhados que frequentemente tinham o formato de um cavalo. A segunda hipótese vem da geologia. Poseidon era o deus dos mares, mas também o sacudidor da terra, e seu animal sagrado era o cavalo, como lembra o arqueólogo Eric Klein. Um abalo sísmico que derrubou as muralhas de Troia pode ter sido reinterpretado poeticamente como uma intervenção divina ligada a um cavalo. A terceira teoria sugere uma tática naval envolvendo navios fenícios, chamado de hipos, cujo mascarão de proa ostenta a figura de um cavalo e que transportavam tropas e saques. A mitologia grega também transfigura os perigos reais da navegação antiga em criaturas fantásticas. Mais do que meras fábulas, essas histórias funcionavam como uma espécie de mapa falado para os marinheiros da antiguidade. Um exemplo clássico são as sereias. No cinema e nas artes modernas, elas são retratadas como sereias marinhas sensuais, mas na iconografia grega, as sereias eram seres híbridos aterrorizantes, corpos de aves de rapina com cabeças de mulher. Mais impressionante ainda é o tipo de ameaça que elas representavam. As sereias de Homero não atraíram os homens apenas com a beleza física ou volúpia, mas prometiam um conhecimento divino de todas as coisas passadas e futuras. O perigo era a promessa da onisciência, uma tentação intelectual que paralisava os marinheiros até que morressem de fome, cercados por ossos na ilha. Ulisses, querendo ouvir o canto sem morrer, ordena que seus homens o amarrem ao mastro do nau e tapem os próprios ouvidos com cera de abelha. Fica a pergunta para você que nos assiste. Se estivesse navegando por aquelas águas, você escolheria a segurança do silêncio com cera nos ouvidos? Ou arriscaria a própria sanidade para ouvir a sabedoria proibida das sereias? Outros monstros, como Caríbines e Esquila, eram personificações geográficas de perigos reais enfrentados pela navegação micênica. Os navegadores da Idade do Bronze praticavam a navegação por cabotagem, navegando sempre ali à vista da costa. O perigo e o perigoso estreito de Messina, situado entre Calábria e Sicília, possuía correntes marinhas e redemoinhos extremamente violentos até hoje, além de rochedos afiados que destruíam embarcações facilmente. Quando tempestades desviavam esses marinheiros para o Mediterrâneo Ocidental, áreas desconhecidas eram rapidamente povoadas por histórias gigantes, canibais e feitiçaria. O que muitos historiadores veem hoje como uma representação mitológica do próprio trauma de guerra e do estresse pós-traumático dos soldados que tentavam voltar para casa após 10 anos de massacre em Troia. Quando Ulisses finalmente conclui sua jornada de 10 anos e chega a Ítaca,
ele encontra sua casa ocupada por 108 nobres pretendentes que disputavam o trono e a mão de sua esposa, Penélope. Para a mentalidade homérica, a conduta desses homens violava a Xênia, a lei sagrada da hospitalidade protegida pelo próprio Zeus. Os pretendentes consumiam os bens de Ulisses, abatiam seus rebanhos e desrespeitavam a autoridade da casa. O renomado historiador Moses Phainon, em sua obra clássica O Mundo de Ulisses, defendeu que a sociedade mostrada no poema não era um retrato fiel de Micenas, mas sim da Grécia do período arcaico. Ou seja, Ulisses não agia como um rei moderno, mas como um chefe tribal que precisava da violência e do engano para manter seu status e sua honra. O clímax da Odisseia é um banho de sangue inacessível para as classificações indicativas mais brandas do cinema. Ulisses, ao lado do seu filho Telêmaco, tranca as portas do salão e executa todos os 108 pretendentes sem piedade. Em seguida, enforca as servas do palácio que haviam se aliado aos invasores e mutila brutalmente os servos desleais. Embora esse desfecho choque a sensibilidade moderna, dentro da ética da Grécia Antiga, essa violência extrema era vista como o restabelecimento da ordem moral, da honra, conhecida como time, e do prestígio da casa. A Odisseia nunca foi apenas uma sequência de batalhas e encontros com criaturas fantásticas, nem mesmo a maior produção cinematográfica de 2 ou 3 horas é capaz de sintetizar todas as suas camadas. Ela é o espelho de uma era de transição dolorosa, o retrato de homens tentando tatear no escuro em um Mediterrâneo violento, instável e implacável. Enquanto a tradição grega escolheu imortalizar a mente, a astúcia e a capacidade de adaptação de Ulisses, a tradição romana e as escavações arqueológicas nos mostram e lembram do rastro de sangue e do custo humano avassalador que cada uma dessas vitórias deixou para trás. No fim das contas, a história não é feita de heróis perfeitos, mas de sobreviventes pragmáticos. E agora a palavra é sua. Depois de olhar para os fatos, para a literatura e para a arqueologia, Ulisses merece o título de herói ou de um sobrevivente implacável? Deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com quem ama um debate acadêmico de alto nível e inscreva-se. Este é seu canal de grandes histórias da humanidade. Eu sou o Professor Kleber e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!